Muito bem-vindos ao Pode Crescer com a Gente, um podcast para quem não tem medo de voar, mas está aprendendo como. Eu sou a Clara Butegal e antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria fazer um chamado. Eu acredito muito que a gente nunca cresce sozinho, até por isso que a gente começou esse podcast. E eu queria chamar vocês para contribuírem com o crescimento de outras pessoas. Aqui em Balneário tem uma instituição que se chama FACD. E eles ajudam várias pessoas em situação de dificuldade financeira. Eles recebem doações de roupas, de alimentos, de produtos não perecíveis, de itens de higiene, de cestas básicas. Eu vou deixar aqui o card do contato deles, para vocês poderem contribuir de alguma forma, se vocês sentirem que tem como. E com certeza vai ser muito bem-vindo. O trabalho que eles fazem é muito importante para a nossa sociedade, sem sombra de dúvida. Enriquece Balneário de uma forma única. E passo a palavra ao meu querido colega Yuri. Olá, eu sou Yuri Goulart, que vocês já me conhecem, né? E hoje a gente tem a honra, o apreço, eu não tenho mais palavras para falar desses dois caras que estão aqui. Vocês me permitem, eu vou ler a introdução, porque é algo bem grande, bem extenso. Tá? Mas vamos lá. O primeiro deles é Rodrigo Fidêncio. Ele é sócio fundador da Fidêncio Menezes Advocacia. O cara tem mais de 12 anos de expertise e de experiência nesse mercado, com atuação nas áreas de direito processual e civil. Civil, vocês vão me corrigindo. E o cara não se cansa. Além disso, o cara é especializado em direito imobiliário. Tem mais, tá? Não satisfeito, esse rapaz, ele ainda é conselheiro da OAB. Acho que eu deveria ter vindo de terno e gravata, acho que eu não estou bem postado. E ele contribui ativamente para o desenvolvimento da advocacia local e a defesa das boas práticas na profissão. Esse é o Rodrigo, daqui a pouco vocês vão falar o Dr. Rodrigo, vocês vão sentir o peso desse cara. E ao lado do Rodrigo tá João Garcia, uma mente brilhante do direito. O cara já tem mais de 5 anos de experiência com essa cara de neném, de bebê Johnson, especialista em direito imobiliário empresarial. Além de ser um cara muito antenado em novas tecnologias, a gente já tá batendo um papo sobre isso aqui. E o que está acontecendo no cenário imobiliário da nossa região e país. E quero dizer o quanto esse cara ele é um ponto fora da curva, que a nossa querida Clara ainda não conseguiu vender nada para ele. Então eu imagino que seja esse o momento, João, Clara, se realmente a Clara não conseguiu vender nada, é porque o cara realmente é muito bom mesmo. Ele chegou como um líder. Tá vendo? E esses são Rodrigo e João da Fidêncio. Muito bem-vindos. Espero que o papo seja... Muito bom dia, Maria, Yuri, João. É um prazer enorme contribuir com esse projeto. Sim. É espetacular, né? A gente poder falar um pouco sobre direito, sobre tecnologia, sobre Balneário Camboriú e sobre vários aspectos, né? Porque hoje o advogado ele tem essa roupagem de terno e gravata. Sim. Eu até quase que eu tirei a gravata aqui, né? Pra ficar igual. Maria falou, todos têm que ter igual. Agora que eu me liguei que eu deveria ter tirado a gravata, mas tudo bem. Então é um prazer enorme, né, poder contribuir, né, poder trazer um pouco da experiência desses 12 anos. Foram muitas experiências, Sim. muitos pontos que eu posso contribuir aqui, falar para vocês, bons, né, e desafiadores. Então, novamente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada, É uma grande oportunidade para nós. Bom dia para o pessoal. Provavelmente não sei se vai sair no bom dia ou numa boa tarde, mas talvez boa noite. Mas é uma oportunidade muito gratificante estar aqui conversando com vocês hoje e bater um papo sobre os assuntos aí da política, talvez, do direito. Eita! Tá todo mundo em alta, né? Tá todo mundo em alta. Mas é legal que a gente tem a oportunidade de trocar com duas pessoas muito inteligentes. Eu, assim, fiquei encantada quando eu conheci vocês, justamente por isso, por vocês serem pessoas tão ricas, assim, sabe? Então a gente percebe que não fica só na esfera também do direito. São pessoas ricas de maneira geral. E é esse tipo de pessoa que a gente se satisfaz em trazer aqui no programa, sem dúvida. Obrigado. Gente, eu tenho Talvez as minhas perguntas elas vão ser mais direcionadas para a tecnologia, porque é mais ou menos onde eu vivo hoje. Legal. E uma delas é com relação à IA. A gente até bateu um papo antes. Sei que vocês são adeptos, gostam dessa nova forma, vamos dizer assim. E a minha pergunta é, o que vocês veem, assim, principalmente da generativa? Vamos pontuar no chat GPT, eu acho que é o mais famoso hoje, né?
realmente ele traz pontos positivos, eles ajudam vocês são adeptos, vocês usam, em que momento que vocês usam, em que momento a gente fala, ó, para que isso aqui, acho que ele tá viajando demais, acho que não é nessa linha. Assim, nós temos que manejar ele, né? Ele tem que ser uma ferramenta e não uma pessoa do nosso lado. Então não pode delegar funções para ele, porque realmente hoje a generativa que nós temos acesso, que é treinada para o público, ela não tem o início e não tem o fim, ela tem um meio. Então tu tem que ser o início e o fim. Tu tem que dar o comando correto. Sim. E tu tem que depois revisar se tá certo. Confirmar as informações, principalmente na nossa área. Então, hoje a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Eu, principalmente, utilizo muito até para confirmar, às vezes, um ponto que eu tô. Às vezes é tão óbvio para nós no dia a dia que a gente... Opa, peraí, vamos só confirmar, porque... e aí ele revisa, traz os artigos, traz o que precisar, ele traz. Então, como ferramenta, ele está substituindo hoje para mim o Google. Eu utilizo muito pouco assim, Olha, o Google. né? Quem diria, né? Porque é uma ferramenta de pesquisa e ele te traz... me traga tudo sobre isso. Aí tu pode ler de forma muito, muito direcionada aquilo ali. Então... É muito legal. Eu já fiz alguns trabalhos também de direito usando, assim, esse apoio. E até jurisprudência, assim, ele traz totalmente fundamentado. É uma coisa... incrível. E é muito louco, porque com isso tem profissões que estão... Tem profissão que é engenheiro de prompt. Imagina, tu tem um cara que você vai contratar para o cara dar comando para uma IA. Pô, isso é animal hoje, no mundo que a gente vive, onde a gente está, né? É uma linguagem, né? Tu tem que saber se comunicar com uma máquina. Total. Então, bem dizer, tipo, tem o inglês e agora tem os prompts. É verdade. Muito massa. E pro Yuri, essa linguagem também faz muito sentido, que você também tem uma startup, né, Yuri? Tem. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dessa garota. Vamos deixar ela. Eu tenho uma percepção muito boa da inteligência artificial. Por quê? Eu vejo que aqueles atos que são repetitivos, ou aqueles atos que o ser humano ele não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo na prática, como que funciona. Nós temos lá um grupo de empresas onde nós advogamos e tem 10 unidades. Então, para uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho, a gente dá o comando para a IA e ela vai recalcular, por exemplo, o percentual em todos os acordos coletivos. Então, o que isso faz? Faz com que a gente economize o nosso tempo, né, naquelas ações repetitivas, porque então por isso que eu digo que é muito positivo, porque o nosso tempo ele é muito caro, né? Sim. Até eu comentei com o Yuri que eu estive no Mato Grosso atendendo alguns clientes e lá o Marcos Araújo ele acabou trazendo alguns pontos do que 2050 as pessoas vão querer ter mais. Até 2050 as pessoas já vão querer ter mais qualidade de vida. Mas, por exemplo, as pessoas que moram no segundo andar vai ser muito mais valorizado o imóvel daquela pessoa. Por quê? Porque é o tempo de vida. Então a pessoa, ao invés de ir até o 10º andar de elevador, ela vai até o segundo andar. Então ela economizou tempo de vida. Uau. Então esse pensamento ele vai ser mais comum daqui para frente. Eu acho que a IA ela vem realmente para nos auxiliar, né? A gente hoje faz de alguma forma algumas pesquisas de leilão de forma manual. Então um exemplo, a IA ela pode facilitar isso, né? Então ele vem nesse sentido. E claro, até como o João comentou, a gente tem que dar o comando correto. Então o advogado ou o profissional do direito, né, pode daqui para frente ter mais profissionais do direito na esfera, a gente já tem algumas regulamentadas inclusive, ele pode utilizar isso como uma ferramenta para auxiliar ele no dia a dia, talvez suprir aquela demanda de mão de obra que tem ausência, né, auxiliando e ter mais tempo para lidar com o cliente, para conversar com o cliente, para atender o cliente, né? Pessoa com pessoa, acho que isso é muito importante. Então a IA ela só vem para beneficiar aquele advogado que souber utilizar, que é obrigatório utilizar a inteligência artificial hoje, porque a inteligência artificial não é aquilo que a gente acha que é o chat GPT, não é? A gente tem que treinar a inteligência artificial. Sim. Né? Hoje uma
software house, por exemplo. Uhum. Se tu for contratar ela para desenvolver um produto para ti, a gente vai ter que treinar aquela IA. O que nós queremos com ela. Né? Então, a gente quer pesquisar algo. Então, a gente vai ter que treinar e modular e melhorar. Sim. Então, o advogado ele vai ser essa ponte para melhorar, para tentar tornar aqueles pontos robóticos de forma muito mais próxima, né, do Sim. advogado e ganhar tempo com isso, imagino eu. Com O certeza. advogado que usa IA, ele vai substituir o advogado que não usa. Não é a IA substituir os advogados. Então a gente tem essa má impressão Isso. de que a máquina vai substituir, eu vou perder meu emprego. Não. Tu vai perder o emprego para quem usa e não para Sim. a máquina em si. Total. Né? Exato. Aquele que souber dar o comando, né, aquele profissional que souber dar o comando. Isso em qualquer vai sair área, na né? frente. Eu acredito. Se você for olhar hoje, além do direito, a medicina, engenharia, que a gente estava batendo papo, todas usam, assim, se você for olhar. E eu acredito muito nessa linha também. Pô, não vai... Acho que a figura humana, ela nunca vai perder a função dela. Mas ela vai perder a função, a figura humana, se ela não souber usar uma tecnologia. Sim. Aí ela vai ficar nesse... Ô Yuri, tu sabe que nós advogamos para algumas imobiliárias, algumas empresas, né? Então, hoje, por exemplo, o corretor de imóveis, ele não quer ficar esperando 2 dias para ter um contrato. Então, tu tem que ter esse resultado imediato, assim. Sim. E aí, como que tu vai fazer isso? Pois Então, ali tu tens alguns comandos, tem alguns modelos, e aí, claro, a inteligência artificial vem para ajudar. Então, Com tu vai recepcionar o pedido do cliente, vai elaborar e vai dar uma resposta imediata. Sim. Sim. Por quê? Porque o tempo de resposta para um comprador tem que ser de imediato, senão ele vai para um outro imobiliário, vai para um outro. Então, hoje é muito rápido, a informação ela está em tempo real. Hoje, se você for lá no inteligência artificial, no chat GPT, por exemplo, tu tens uma resposta. Claro que não é um advogado trazendo uma resposta para ti, mas tu tens ali um direcionamento. Sim. Não tem como negar Já sai isso. da ignorância total, Exato. né? As pessoas pesquisam, as pessoas não são Se ignorantes. informam. Elas têm isso hoje, Sim. né? Hoje em dia o cliente é muito bem informado, né? Tanto que muitas vezes ele chega mais instruído do que muitos corretores, pelo menos no mercado imobiliário, né? E é muito legal porque o João chegou como um lead, né, pra mim, pra atender ele. E daí a gente foi estreitando e tal, acabei conhecendo o Rodrigo, firmamos a parceria, hoje eles são o corpo jurídico da nossa imobiliária, e é uma tranquilidade enorme pra nós ter vocês como parceiros, assim, é muito incrível, aquelas coisas que Deus vai fazendo, Sim, assim, sim, sabe? sim. Tipo assim, é maravilhoso, é uma tranquilidade gigantesca. E a gente vê muito isso, a gente precisa de especialistas, porque as pessoas muitas vezes também estão informadas, mas informadas de uma forma extremamente superficial, né? E no direito varia, né? A coisa que mais se fala é que varia. Né? A gente tem, por exemplo, é curioso, né? Porque existem entendimentos do Supremo Tribunal Federal ou do STJ sobre, vamos lá, ITBI, na questão da cessão dos direitos. Ali. Então, um juiz entende de uma forma, outro juiz entende de outra forma, o tribunal de uma forma, o STJ... Então, até unificar isso, até organizar... Então, por isso da especialidade que a Maria comentou. Né? A gente tem aí... o direito imobiliário não é o direito imobiliário em si, contrato de compra e venda. Sim. Tem todo um complexo, né? Por exemplo, ITBI, TCMD, como funciona. É um mundo gigante, assim. Então, a gente poderia ficar aqui uma semana falando só sobre negociações imobiliárias. Né? Os reflexos das negociações na herança, enfim, na questão tributária. Né? Então, Tem muito assunto, né? bastante. Esses dias eu passei numa obra, até postei no meu story. Fui visitar a obra de um parceiro que tava lá, de vento em polpa, e do lado tinha uma obra embargada, assim, né? E até postei que é um cuidado que tem que ser tomado da parte das pessoas quando vão adquirir, né? Porque já tinham subido 7 lajes desse prédio. E a obra foi embargada, e é isso, assim, né? E já tá há muito tempo lá, aquela obra abandonada. E eu queria entender da parte de vocês, assim, o que vocês acham que as pessoas deveriam se atentar quando elas vão comprar um imóvel assim na planta para se certificar de que existe uma segurança tanto jurídica quanto financeira daquela construtora, sabe? Sim, em relação a isso, eu creio que o principal ponto seria, assim,
importantíssimo ter um registro de incorporação. Uhum. Isso, se não tiver, olha, tem que ser uma empresa muito, muito forte Muito para sólida, tu né? ir sem um registro de incorporação. Uhum. Aí, claro, aí se for uma empresa forte, nós temos algumas aqui na região, mas aí tu vai como um investimento que com certeza vai compensar mais. Uhum. Mas 90% pede a matrícula constando o registro de incorporação, e se tiver um patrimônio de afetação, é melhor ainda. Sim. Porque, principalmente para obras maiores, a gente tem alguns exemplos na região de pequenas e médias construtoras que tentaram se aventurar para obras muito grandes, que ainda não tinham comprovado controle sobre aquela magnitude de obra, Aham. e a obra está lá. Tá o esqueleto grande e a construtora falida, né? Na prática falida, ainda Sim. não juridicamente falida, mas na prática a gente já vê que não tem mais como pagar, não tem mais como construir, Sim. e aí não sai do lugar, aí acabou, né? Acabou a empresa, acabou. Às vezes o investimento da vida de alguém tá enterrado Pois lá. Com certeza. Pois é. E é muito mais comum, né? Do que a Do gente que imagina. a gente imagina. E é muito louco porque às vezes são grandes nomes que se veem diante dessa situação, porque a gente tá falando, no final das contas, de pessoas que estão gerindo seus negócios e possivelmente alguém não esteja fazendo uma boa gestão de outra parte que Não, compromete toda a operação, E né? às vezes, Maria, tu falou um ponto importante, o que a gente tem que observar antes de iniciar a obra, mas às vezes até nem antes de iniciar a obra, às vezes até um próprio contrato de permuta. Tem muitos, e estamos tendo muitos problemas que ainda não desabrocharam todos aí na região, Uhum. de construtoras que fazem contrato de permuta e não constroem. E aí a família, ou a pessoas que permutam o terreno fica presa ali. Sim. Total. E aí tem que rescindir, entra no processo judicial aí de 10, 15, 20 anos às vezes. Gasta horrores. Gasta o que não tem. Sim. Tem que dar o imóvel que nem tem mais, a posse, né? Tem sua propriedade, mas está Imagina. permutado. É bem complexo. E muitas vezes é o bem da vida daquela família, sim, né? Daquela é. herança. O problema é que quando há uma incorporação, não tem como a pessoa simplesmente rescindir de forma administrativa, extrajudicial, e permutar com uma outra construtora. Tem que esperar o processo. Imagina um processo de 10 anos. Aí a pessoa construiu umas 3 casas no terreno, uma sala comercial. Vem a construtora, faz a demolição daquele empreendimento da pessoa que permutou e não constrói, a pessoa deixa de receber aluguel, fica... Então, até o histórico também. Hoje nós temos como pesquisar, né? Tem ali, todas as locações, todos os empreendimentos, todos os contratos, a gente pesquisa a vida da empresa, a vida da pessoa, para ver se, né, a parte comportamental, para ver se realmente aquela pessoa é digna de uma permuta, de permutar com o cliente ou não, vice-versa, né? Às vezes tem uma penhora, por incrível que pareça, mesmo às vezes não tendo uma penhora averbada na matrícula, aquele imóvel pode estar, por exemplo, ter uma CDA ou algo do gênero que pode prejudicar a negociação futura. Então, a importância de ter um advogado, de ter um acompanhamento nesse sentido, para que não tentar evitar, né, Sim. o problema. Tentar evitar, porque assim, não diminuir o risco potencial da negociação. Porque tu não tem como evitar um problema. Entendi. É difícil, né? Mas tu tem como minimizar isso. Pesquisando, como o João comentou, patrimônio de afetação, incorporação, né? Então, isso é algo que, de certa maneira, vai blindar, vamos dizer assim, aquele empreendimento. Porque um patrimônio de afetação, o dinheiro ele é colocado naquilo. Então não vai vir penhora, não vai vir nada de fora que vai prejudicar. Então isso ajuda, né? E depois No o dia que a não dia. tem remédio, remediado está, né? Então é melhor você antes, né, se cuidar nesse sentido do que depois você ter que remediar uma coisa que... É doído, às vezes é dolorido de falar pro cliente, não faça essa negociação. Nossa. Mas lá na frente ele vai agradecer. Esse Sim. caso. E eu fico pensando então... assim, o que na verdade são 2 pontos que eu imagino que dá um pouco de dúvida. A primeira é realmente os motivos do embargo. Pô, essa obra ela vai ser embargada em que sentido? Porque ela pode
ter ela não pode ter um patrimônio de afetação estabelecido, mas ela pode tocar a obra, né? Ela pode ter um registro de incorporação ou não e tocar a obra e lá no final eles vão lá e fazem esse registro, tá? Então, queria entender um pouquinho melhor aí, se você me trouxesse quais são as razões desse embargo, beleza, as razões dele. E a segunda falou, mano, embargou, e agora? O que eu vou fazer? Pô, eu tô com um elefante branco, como é que eu termino esse negócio, tá ligado? Nós tivemos um exemplo que houve um embargo por conta dos trabalhadores da obra, que não tinha segurança adequada. Então nós fizemos o Ministério do Trabalho e Emprego foi lá, embargou, o fiscal embargou a obra. Por quê? Porque não tinha segurança adequada. Então são inúmeras formas de embargo de uma obra. E aí o que a empresa fez? Ela fez uma força-tarefa de um dia para o outro desembargou. Né? Tem lá uma certidão de desembargo que liberou a obra no dia seguinte, 2 dias depois, porque a obra não pode parar. Então esse é um dos motivos de embargo. Por exemplo, o trabalhador não tem uma proteção, ele pode cair, pode acontecer saúde e segurança do trabalho. Esse é um dos motivos do embargo. Né? Assim como pode ter a parte do bombeiro, né? Pode ter a parte da própria prefeitura, do alvará, que a pessoa não atualizou o alvará, não tem alvará, começou a obra, embargou. Yuri, são inúmeros pontos que podem ter um embargo de obra. Então, normalmente a ausência de um profissional acompanhando o engenheiro, a ausência do próprio CREA pode ir lá e pedir um embargo da obra. Então são inúmeras formas de embargo. Aqui na nossa região, gente, nós temos, as empresas elas são muito profissionais. Né? Até me chamou a atenção a Maria falar do embargo, porque aqui as empresas elas começam, diferente de uma cidade que não tenha essa experiência, né, que nós temos aqui, mas a gente aqui, as construtoras estão de parabéns. São bem poucas, né? Você escuta, né? Eu acho que são poucas aventureiras que deixam embargar uma obra. Com certeza, ele já tem um know-how, né? Sim. Já existe um know-how. Em relação ao registro de incorporação, até que tu comentou, não necessariamente vai precisar fazer em qualquer obra. Mas sim, se tu quiser comercializar antes da entrega, né? Antes do habite-se. Agora, se a construtora, e existem, tá? Construtoras médio, grande porte que fazem isso, constrói e só vende depois. Pois é, a gente viu há pouco tempo, pô. Acho que, sei lá, vamos pensar em uns 4, 5 meses para trás, talvez. Uma grande construtora que foi nessa pegada, falou, eu vou comercializar, vou vender, vou abrir para o mercado, e aí, acho que o Ministério Público, não sei, vocês me corrigem, foi lá e falou, amigão, tá errado e tal. E aí eles entraram, abriram, acho que um precedente, para falar, não, peraí, eu posso comercializar sem necessariamente o registro de incorporação. Eu acho que, assim, na minha visão, extremamente leiga, tá? Não sei se cabe aqui a minha visão, mas claro que é de extrema importância o registro, por óbvio. Mas eu via que isso dava uma limitada no mercado em si das construtoras, né? As grandes, beleza. As grandes, não. Eu só vou vender, que existe um monte aí, que eu só vou vender depois do incorporar e eu posso incorporar lá no final e daí eu vendo. Tem uma valorização, ganho um pouco mais de dinheiro e ok. Mas essas, talvez, médias e pequenas que estão construindo prédios ali, menorzinho, que precisa desse giro, talvez dava uma segurada. Essa é a minha visão. Tô muito equivocado com isso. Não tanto, até porque, na verdade, o problema central na época dessas exigências foi por causa das pequenas e médias. Entendi. Justamente para ter uma segurança de que aquela empresa que começou ontem tem capital, mas começou ontem, ela entregue. E se ela não entregar, a gente fez o registro de imóveis, no caso, né, por parte do Estado, a gente tentou de tudo para que isso não acontecesse. O registro de imóveis nada mais é o que... existe um processo do registro de incorporação. E aí ele precisa ser renovado a cada porção de meses, vai depender ali de algumas situações. Mas ele vai analisar se existem ações judiciais da empresa, e aí tu vai precisar levar uma certidão narrativa, explicativa de cada processo para conseguir iniciar esse processo do registro de incorporação. Então é entender o que essa empresa trabalha, entender basicamente o comportamento daquela empresa. Legal.
ela iniciou ontem, então eu vou pedir outros documentos. Vão pedir documento dos sócios, vão pedir documento, ver se eles têm outras empresas, para não repetir o erro, né? Legal. Mas o registro de incorporação, na verdade, ele serve mais para as pequenas e médias do que para as grandes. Tanto é que um precedente que tu comentou foi de uma grande construtora na nossa região aqui. Foi importante porque ele consolidou, foi a primeira consolidação no Brasil desse entendimento, Sim, deu uma com base em uma repercussão. alteração que nós tivemos na lei de incorporação no ano de 2022. Então, essa alteração permite, na lei de incorporação e na lei de registros públicos, então permite que seja feita a reserva desses imóveis antes do registro de incorporação. Só que tem alguns requisitos ali bem definidos que tu pode para tu poder se encaixar nisso. Então é bem limitador, digamos assim. Não poderia, via de regra, ter um valor financeiro em troca dessa reserva. Sim, Então teria que ser somente reserva. Teria que ser somente reserva e não ter negociação, né? Não ter valor de negociação. Então isso é o que ainda está sendo discutido. Teve uma liminar para continuar a venda, né, para que pudesse continuar as reservas, na verdade, mas isso não foi, de certa forma, consolidado. Isso, creio que vai ser matéria a ser julgada pelo STJ muito em breve. Porque não transitou em julgado ainda, né? Tá no nosso tribunal. Tem um embargo de declaração, então eles não modularam isso ainda. Sim. Então o STJ, como o João falou, provavelmente que vai discutir essa matéria. Provavelmente não, ele vai. Porque o Ministério Público, ele tem por premissa o recurso, né? Ele não pode deixar de recorrer, vamos dizer assim. Então, com certeza, ele vai até o final. O Yuri falou ali do Ministério Público, realmente, o Ministério Público é o guardião da lei, né? Ele falou, não, peraí, como estão fazendo? Gente. Vocês têm que ter incorporação para poder vender. Fizeram um grande trabalho de marketing para venda, e aí o Ministério Público chamou a atenção. E foi onde ele foi forte, ingressou agora está indo mais forte a parte de inquérito ali, investigação nos corretores do que nas construtoras em si. Então, Isso aí. Porque eu fico... De novo, vocês vão me corrigindo, tá? Quando tu fala da reserva, sem o movimento financeiro, né? Como que fica os investidores daí? Porque acontece, do cara falou, não, eu vou... Chega uma construtora, sei lá, eu tenho um terreno aqui, custa 10 milhões, eu vou conversar com o Rodrigo, com o João, com a Maria, comigo, falou, eu preciso de 2 milhões e meio cada um, e esses 2 milhões e meio, eles vão ser convertidos em unidades. Isso interfere nisso, ou eu posso fazer isso por fora com um contrato, alguma coisa nessa linha, assim? O ideal nesse ponto seria esses investidores, caso que sejam poucos, né? Não seja 100, 150 investidores, serem em partes integrantes da sociedade na SPE. Então, naquela sociedade de propósito específico que ele vai constituir para aquele empreendimento, ou para 2, 3 empreendimentos específicos. Mas no caso de tu realmente não ser... A gente sabe diferenciar o que é um investidor e o que é um cliente. Então, a gente tem que ler os cenários e ver, isso aqui é cliente ou é investidor? Se for investidor, integra a SPE ou faz um contrato de sociedade de propósito contra participação, que pode fazer até no próprio CPF, não precisa abrir um CNPJ para construir. Mas, para os clientes, é necessário ter essa segurança do registro de corporação, porque justamente é difícil alguma construtora vai reservar na planta, eu vou onerar a capacidade de gerar recurso interno para minha empresa sem ter um valor em troca, né? É bem complicado. A gente entende também da parte da construtora, só que tem que tomar um cuidado, porque ali uma das teses de defesa, bem dizer, das acusações do Ministério Público nessa ação dessa construtora é justamente falar que não foi ela que orientou a ter esse valor, e sim os corretores. Então o corretor tem que tomar muito cuidado, porque tem mais de 100 corretores aí na lista
100 imobiliários Como? que estão sendo investigados. Alguns nem sabem que o nome tá lá e ele não constituiu Tá ainda. louco, Meu louco. Deus. Então tem que Não, tomar mas bastante cuidado. Sim. não tem como. Bastante cuidado. Outro ponto, na verdade, assim, existe uma prática no mercado e existe uma legislação. E, na verdade, esses dois pontos não estão caminhando juntos, eu sinto, assim, né? O nosso mercado tem muito pré-lançamento, tem muita pré-venda, tem muito isso, né? Então, é muito necessário que a norma se atualize também para se adaptar às práticas de fato, né, do que acontece no mercado atualmente. Porque a gente vê muitas construtoras com pré-lançamento, pré-lançamento, e sem incorporação, e Vambora. últimas e é isso. unidades, É. últimas unidades. Então, Aceita galinha, papagaio. De certa maneira, a gente tenta controlar um pouco isso, né? Sim. Para que as pessoas não Caos sejam não se instaure. prejudicadas. A gente está lidando não só com investidores, Uhum. mas com sonhos de pessoas. Às vezes é o único empreendimento da pessoa. A gente já pegou imóveis que não entregaram, tivemos que formar associação para terminar a obra. Nossa. Assim, horrível. É isso que eu queria saber. Horrível. É isso. Assim, destituiu o administrador lá e aí os moradores... E aí tu tem que tirar dinheiro do bolso, entrar com uma medida judicial, contratar advogado, se incomodar. Quem que quer comprar um imóvel e se incomodar, gente? Ninguém. Ninguém, né, Maria? Com Tu é do ramo certeza. imobiliário, Sem dúvida. da venda. A SC é uma... Nossa, é uma imobiliária sensacional. A gente tem ótimas imobiliárias na cidade que se preocupam, se todas elas, a exemplo dos nossos clientes, se preocupassem em cuidar do cliente como vocês cuidam, se não teria problema, Uhum. né? Sim. Assim, quantos problemas você... Não tem. Não, não. É mais comportamental que a gente Sim. pega, Sim. assim, e a gente tenta evitar isso. Então, assim, é um incômodo. Então, é claro, a gente tenta se adequar, mas tem que ter um controle também Sim. disso, Sim. né? Eu sempre digo que os bons vão permanecer, Uhum. né? Até com a inteligência artificial, tudo. Os bons vão permanecer no mercado. Quem não é bom vai estar fora. Corpo estranho, tchau. Uhum. Entende? Acabou. Então, assim, porque balneário é muito profissionalizado. Eu acho que quando por exemplo, a SC, a gente tem outras imobiliárias de anos, de mais de 20 anos no mercado aqui em Balneário. Uhum. Top. Muito bom. Uhum. Sensacional. E essas vão permanecer o resto da vida. Uhum. Então, outras vão... Os corretores ruins vão sair. Seleção do mercado. natural, na É, verdade, né? A ascensão tecnológica faz uma seleção natural Ajuda. dos profissionais que ficam no mercado. Sim. Mas nesse sentido que você estava falando da divisão, eu acho que também entra muito a questão das cotas, né? E juridicamente a questão das cotas tem também seus percalços, né? Como é que vocês veem uma compra assim em cotas? Porque tá muito em alta, né? Uma coisa, Yuri, só para não confundir, uma coisa é quando o empreendimento ele não é terminado Uhum. e aí destitui o administrador da obra e os próprios moradores terminam aquela obra. Legal. É diferente da venda em cota. Sim, claro. Sim. Então, venda em cotas, aqui, por exemplo, é muito comum hoje, né? Eu tenho um exemplo que é o Urubici, Uhum. que a gente pode, né, na área rural, tu não consegue, por exemplo, fazer um condomínio ou, vamos lá, tu tem que trabalhar com cotas. Tu vai ter que fazer um Uhum. empreendimento onde tu vai vender cotas. Porque tu não pode fazer, por exemplo, um condomínio rural. É proibido. Uhum. Se Porque tu for eles aprovar um loteamento, tu vai ter Exato. uma burocracia e depender da Câmara de Vereadores da cidade para aprovar o loteamento, enfim. É bem complexo. A ponto de, às vezes, é um condomínio para 10, 15 casas, tu vai ter que fazer um loteamento. Exato. Fica inviável o É, negócio. E tem locais que nem autorizam, né? É. Aí tu vai ter que fazer cotas. Tu vai ter que montar uma empresa e dividir aquilo em cotas. Pra Só viabilizar, né? olhando só pra gente deixar ponto, porque existe uma dúvida, assim, em termos de mercado. Há cotas, eu posso usar como multipropriedade são cotas. Acho que o conceito, eu vou trazer porque dentro disso a gente trabalha um pouco. A multipropriedade é um conceito que já existe há um tempo, talvez, que é a economia compartilhada. Então, tu tem Uber, tu tem Airbnb, tu tem, enfim. As cotas, elas vêm nessa linha também, cota e multipropriedade, ou são coisas totalmente distintas?
ela vem na linha de facilitar, de tornar flexível aquela utilização. Por exemplo, um imóvel na Praia Brava, que já existe, que tu vai ter que ter um ticket médio ali de uns 3 milhões, 2 milhões e meio para tu ter acesso a uma edificação ali, sendo de tua propriedade. Então, hoje a gente tem a possibilidade de comprar ali uma cota de um apart-hotel, que tu vai ter o serviço de um hotel, tu vai ter a segurança, bem dizer, de que aquilo é teu ao mesmo tempo, e tu vai ter o direito a acessar o imóvel uma fração do ano. Então, 12avos do ano, tu vai ter direito a utilizar aquele imóvel, se for essa proporção, né? Então, tu pode escolher rentabilizar. E traz essa facilidade em rentabilizar, porque a própria pessoa jurídica que vendeu as cotas para ti, ela provavelmente, ou ela vai colocar um outro CNPJ ali, mas é ela que vai administrar aqueles aluguéis, enfim. E aí tu pode alugar como um imóvel, ou tu pode alugar como um imóvel residencial, ou como um imóvel temporada, um Airbnb, enfim. Pode... E isso é incorporado na escritura, na matrícula. Isso. Tem essa fração lá, onde você tem esse pedacinho desse... Isso. Fica com 10%, fica com 5%. Sim, aí e os direitos proporcionais é que... Exato, todos o ônus e o bônus, as despesas, tudo é relativo ao proporcional. Legal, pô, é bem legal. Responsabilidade. Né? E aí tem várias bandeiras, né, de hotéis super famosos no Brasil que administram, como o João falou, administram esses empreendimentos. A gente tem, por exemplo, em Bombinhas, tem na nossa região. Gramado, tem muito famoso, que é uma rede suíça, eu acho, alemã. Não, uma rede muito alemã, legal. Eu acho sensacional essas novas formas de adequação do direito imobiliário. Isso é direito imobiliário, né? Sim. Então, é muito legal. Sim. A gente olha para isso, acho que quando olha, a gente traz, claro, para nós, eu acho que tenho quase certeza que todo mundo que está nessa sala investe em alguma coisa, nem que seja um CDBzinho, investe em alguma coisa. Isso também é uma forma de você dar uma diversificada no seu patrimônio, e aí quando você vai para uma linha de imóvel também aí conceitual de mercado, uma blindagem de patrimônio, uma diversificação, e acaba sendo palpável, acaba sendo, ao invés de eu comprar eu não tenho 3 milhões, mas talvez eu tenha 300 mil para comprar um pedacinho, parceladinho daquilo, então... E proporcionalmente massa, tu vai ter a valorização do patrimônio. Total. De que antes era só para pessoas que tinham 3 milhões, agora tá aberto para quem tem 300 mil. Sim. Total. Então tu vai ter a valorização que hoje tem a Praia Brava, que é fora de qualquer parâmetro, né? Acredito assim que não tenha nada no Brasil que se mantenha assim rentabilizando tanto quanto Praia Brava, Balneário. Pois é. É bem difícil. Cara, isso também 3. dá pra gente ficar conversando uma semana disso aqui. Sabe o que você estava falando? Eu estava pensando, porque tu falou do CDB, aí, por exemplo, o meu pai, ele gosta muito de comprar terreno, casas, e sempre gostou disso, porque é mais conservador. Sim. Mas aí, por um outro lado, tu vai no mesmo tipo de investimento imobiliário, mas mais audacioso, que são clientes que compram imóveis em leilão. Sim, então, para te ver, o mesmo produto que é imóvel, você ramifica ele. Sim. E tu ramifica em tipos de investidor. Tem cliente que ele é fissurado por comprar imóvel, por exemplo, inventário, com que tu vai fazer uso capião, ele gosta disso. Gosta de se incomodar, né? Não, gosta de desenrolar, porque ele compra barato e vende caro. É que o lucro que você tem, absurdo, né? É absurdo, é gigante. Sim. Então, assim, é incalculável. É incalculável. Não, assim, e vende problemas que a gente pode resolver Sim. hoje com a tecnologia. Sim. E outra, e tem como resolver, só que a pessoa tem que saber como resolver. Sim. E ele compra um imóvel, por exemplo, vamos dar um exemplo, a 5 milhões e vende a 30, 40 milhões. Sim. É bem legal, porque Muito eles bacana. fazem um estudo dessa opção que tá no leilão, entendem qual que é a dificuldade jurídica e, caso seja uma dificuldade contornável, eles super conseguem... Você consegue fazer uma compra olha só, segura de um imóvel em leilão tranquilamente. Nós temos imóveis em Balneário Camboriú que foi cessionado. O que é isso? A pessoa lá tem uma dívida com o Itaú. Tem um imóvel, há 10 anos atrás ele tinha um imóvel
que tá penhorado. Uma dívida que garantia o próprio imóvel. Ele foi uma pessoa lá e comprou esse crédito e hoje o imóvel vale 30, 40 milhões. Comprou do Itaú, no caso. Né? Comprou do banco lá e a dívida, É cessionou muito- o crédito, né? Isso, cara, isso também é outro. muito dá pra bom. fazer mais um episódio só de leilão, porque é um mundo Leilão muito é- à parte. É um negócio. Sim. E é legal. É legal pra Sim. quem curte esse movimento, né? Eu digo que nossa cidade é um oceano. Hoje o leilão já não é mais o oceano azul, né? Foi. Porque a gente- Ele já foi. Apesar Mas de você não vê uma galera fazendo isso. Existe alguns que são mais pontuais, pelo menos o que a gente vê assim, trocando ideia de investidor, mas você não vê um monte assim de gente fazendo, porque precisa de um conhecimento um pouco mais aprofundado. Não Existe adianta um grupo, eu né? chegar lá e eu vou comprar isso aqui. Pô, se eu não tiver uma assessoria, eu não entender o que isso realmente, se vale a pena ou não, se eu não entender um pouco de valor de mercado, de metro quadrado, se esse vai ter liquidez, se não vai. Existe um controle, uma disputa muito grande, né? Nos imóveis. Até o João depois pode dar um exemplo que a gente monitorou ontem, um imóvel de leilão. É um imóvel relativamente básico, assim, mas o que aconteceu ontem acontece em vários imóveis. E é o que eles fazem? Eles fazem um grupo, né? Um grupo de empresários para fazer aquisição, porque os imóveis hoje eles são muito disputados aqui. Sim. E eles se unem para fazer a compra desse imóvel. Existe Isso- um grupo de empresários, né? Muito interessante. A gente tem uma. As pessoas, elas não, na minha visão, assim, eu já troquei ideia com bastante investidor de. Pô, mas imóvel aí é muito caro, pô. Eu não consigo acessar. Eu não tenho essa grana toda. E aí, quando você traz, pô, monta um grupo, até imóvel na planta. Eu imagino que fica até mais fácil montar 4, 5 amigos, um grupo, enfim, e comprar isso. O seu desembolso, o seu investimento se torna relativamente mais baixo, claro, guardadas as proporções de empreendimento e de cada um, mas é acessível, vou colocar assim, que se torna mais acessível, acho que mais fácil, se torna mais acessível se você tiver essa galera junto contigo e fala, pô, vamos lá, porque você tá numa região, aí nós vamos trazendo pro nosso job, a gente tá numa região, cara, que tu tem liquidez, tu tem rentabilidade, tu tem uma valorização astrondosa. Cara, pensa nisso aí, velho. Começa a olhar pro seu povo, junta ali 10, 20, 30, 40 mil de cada um. Ó, vamos dar uma entradinha, cada um dá 2, 3 mil por mês ali. E vamos indo. Compra uma cota. Compra uma cota, pô. Compra uma cota, divide. Mas É muito louco. É uma cota, Exato. não deixa de ser, né? Uhum. E como que você organiza daí esse grupo? Um contrato geral Contrato entre as partes ali. e pronto. É mais Com tranquilo. deveres e direitos, né? Uhum. De responsabilidades e tudo mais. Então é como se tu fosse montar uma empresa. Uhum. No Praticamente um consórcio, no né? teu caso Sei lá, ali, compra. unir ali 5 amigos e fazer a compra daquela unidade. Uhum. Bem Assim tranquilo. nasceu o Brava Beat Group, né? Ao invés da gente Sim, deixar pro pessoal de São Paulo vir aqui colocar dinheiro, vamos juntar concorrente com Deixa nós concorrente, aqui, vamos é. dividir entre a gente. Total. É melhor, eu vou falar uma coisa esdrúxula, mas é melhor eu me juntar com o meu inimigo do que um inimigo que eu não conheço. E abrir mercado pra esses E abrir caras. mercado pros caras que não Não vão conseguiram brincar, chegar aqui é. ainda. Aham. E se Então, esses caras foi- chegar, vai ser um pega. Mas acho que agora não sei se chega tanto mais, né? Agora já deu Tem vindo, uma mas eles estão fechada. vindo mais já pra Porto Belo, já não, pra cá é difícil, né? aqui Até já- porque o estilo de construção é bem diferente. Até um dos problemas hoje, que eu acredito seja que trava muito a nossa região, tu falou que o regime de incorporação acaba travando muito a região, porque nós verticalizamos aqui em áreas pequenas, Total. a gente verticaliza aqui em terreno de 600 metros quadrados, é impensável isso para São Paulo, Rio de Sim. Janeiro. São Paulo já tem esse cenário, no centro e tal, alguns bairros. Porém, tu vai ver a estrutura na Faria Lima ali, tem a verticalização, porém, cara, eles deixam um Extremamente. parque do Quadra lado inteira. do prédio. Não existe isso aqui. Não. Eu acredito que tem que ser uma gestão pública muito boa para conseguir fazer, Uhum. mas eu acredito que tu não vai conseguir fazer isso. Porque a própria população vai se voltar contra. Total. Então, acaba atrapalhando o registro de corporação para nós, porque a gente está na microconstrução.
né? Pequenas construções, às vezes grandes construções em pequenos terrenos, como vai ser agora divulgado o maior residencial talvez Falam do mundo, né? Vamos ver. Ele não saiu a altura definida. 506, Mas a gente tem esse problema por causa disso. Agora, no Rio de Janeiro, tu vai ver as construtoras, cara, é uma área de uma fazenda aquilo ali. E aí eles vão construir um condomínio. Que antes era uma fazenda, uma construtora comprou Jacarepaguá, era isso, no Rio de Janeiro. Então era uma fazenda aquilo ali. Jacarepaguá era uma fazenda, se dividiu Jacarepaguá, Curicica, aí virou bairros. E aí grandes construtoras adquiriram terrenos que até hoje tem pântano no meio da cidade. Se faz isso aqui, os caras constroem um troço de 2 km. Exato. O Pablo Marçal tá com essa agora. Eu Ele tá queria com várias. trazer isso. Não queria trazer isso agora não, mas o cara disse que quer fazer um de 1 quilômetro. Eu Sabe duvido. que eu tava pensando aqui até de algo que a gente conversou, porque hoje verticalizar, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tá muito beneficiado com isso, né? De ter essas construtoras. Por quê? Porque tu imagina, tu vai fazer um condomínio horizontal. Não um condomínio, um loteamento. O caminhão do lixo, por exemplo, ele vai ter que passar em todas as casas. A água, todas as casas. Luz, internet. Então, Sim. se tu verticalizar, é só aquela estrutura. Então, isso para a humanidade é muito mais inteligente. Então, tá maluco? Imagina, mão de obra, tempo, qualidade de vida, tudo, verticalizar é muito melhor. Porque tu imagina o tempo que leva uma coleta de lixo, como eu falei ali antes. Então, eu imagino que vai verticalizar, sim, algo que nós estávamos conversando ontem, shoppings, academias, tudo no mesmo lugar, porque as pessoas não querem mais sair de casa. Não querem. Elas vão, estúdio de podcast, estruturas, academias, eles estão carimbando as marcas nos empreendimentos. Sim. Hoje, a gente vê isso é muito comum, né? A gente tem uma rede de academias hoje que vai expandir em vários empreendimentos, Viva Parque e tudo mais. Sim. Com certeza. Então, por quê? Porque as pessoas querem segurança, querem qualidade de vida, menos tempo de deslocamento, escolas dentro dos empreendimentos, gente. Sim. Então, isso é o futuro. Cara, eu acho muito legal isso. Eu acredito sensacional. muito, assim, Rodrigo, que isso pra mim não é muito mais o futuro quando a gente... Cara, isso tá acontecendo. Daqui 2, 3 anos, tu tem prédio agora que os caras já estão nessa linha, onde antes era um outro espacinho, os caras já estão colocando no mercado, já estão colocando um estúdiozinho de podcast já equipado, é um negócio animal. Porque se a gente for olhar isso em termos de pouco, cara, acho que não vamos muito longe, vai, da pandemia pra cá, vai. Eu acho que é o que a maioria fala, o tanto que ela acelerou isso que tu disse, que é a qualidade de vida, que é o cara ter tudo dentro de casa, dentro do seu quadrado ali, e dentro, além, claro, de mercado, de academia, de tudo que o cara for fazer, ele ter aquele ambiente de lar, sabe? É muito legal. Até deixa eu, assim, na questão de venda hoje, né? Aqueles imóveis que não tem, por exemplo, uma área de lazer, um elevador, se não vender, cara, nos próximos 4 anos, eu acho que não vende mais, tá? Quer ver se tiver uma vaga rotativa. Nossa, meu Deus, só para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas que vão estar adquirindo o primeiro imóvel, talvez que não tem imóvel. Então, mas o valor de mercado dele vai ficar muito abaixo mas também. Aí as pessoas que estão pagando aluguel. Claro. Então essas pessoas vão ter a oportunidade de ter o seu imóvel, só que não vão ter aquele imóvel, por exemplo, com um salão de beleza dentro, onde a mulher vai lá fazer uma sauna, uma quadra de beach tênis, uma quadra de futebol, uma quadra. Então, assim, eu ouso a dizer que aqueles imóveis que não tem nada disso, se não vender, nos próximos 4 anos não vende mais. Imagina que é muito rápido, né? Cara, nós estamos falando de passa em 4 anos, passa em 24 horas, área às vezes. De caminhada. E até no último episódio a gente tava falando sobre a nossa geração, né? Total. A minha geração, que é uma geração mais de... Eu não quero fazer nada que vá me perturbar profundamente. É verdade. O pessoal chama muita coisa de mimimi. Muita coisa tipo, eu não vou fazer porque eu não preciso fazer, porque eu sei que se eu não fizer, eu vou arrumar outra coisa pra fazer e tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Então é uma geração que atura menos
ao mesmo tempo, porque, enfim, acho que não precisa ficar aturando coisas desnecessárias. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão de você ter facilidades. Ninguém quer ter que sair de casa por uma necessidade. Tu quer suprir as tuas necessidades na tua quadra. Tu quer sair de casa por uma vontade de ir explorar o exterior, né? De ir ter um jantar num lugar legal. Mas não porque tu precisa de um creme de leite. Quando tu precisa de um creme de leite, já sai... eu preciso de um creme de leite. Comprei. Vai no mercado que tá ali embaixo. Então, Isso. e aí a gente olha isso... se a gente olhar para as gerações, que daí a gente pode trocar ideia aqui, que eu acho que a gente tá... Acho que nós estamos na mesma geração, esses dois aqui estão em outro, e aqueles dois ali também. Essa geração mais nova, vamos olhar para a geração Z, eles têm essa pegada, e eles são mais acelerados, eles têm esse jeito, isso aqui não tá bom, eu quero saber, eu vou embora. Só que são os caras que estão ascendendo a riqueza muito mais rápido do que a gente. A gente ainda tem um lado conservador, os millennials, a gente tem um pouco do lado conservador e um pouquinho agressivo, moderado aqui para investimento, porque pega um pouco dos nossos pais que investem em terreno, que investem em poupança. E aí olha para esses caras, para essa geração e fala, esses malucos estão investindo em cripto, E esses caras estão em outro jogo. Surfando outra onda. E a gente precisa meio que se adaptar a isso. Eu acho que os corretores, por exemplo, que a gente fala aqui na parte imobiliária, os corretores, eles precisam abrir os olhos que existem novas formas de investidores, que são os jovens, que hoje compra imóveis de milhões, assim. Então, formas de... aí a gente entra numa outra esfera, né? Por exemplo, as famílias daqui pra frente vão ser como? Nossa, como? Entende? Como que vão ser? Sim. Por exemplo, vão ter filhos, vão ter animais, vão ter... Então, assim... são novos pensamentos. E quando a gente fala da geração que eu, né, essa geração é a geração de que os pais saíam para trabalhar, não dava atenção. Então a gente fala geração que não quer, não é porque assim não teve a presença dos pais. Então não tem como projetar isso, né? Geração mimimi. Eu não vejo muito dessa forma. Por quê? Porque não teve a presença dos pais em casa, os pais foram trabalhar, então tá querendo suprir algo hoje, mas enfim. Mas o que eu quero dizer é que existem novas formas. Hoje, por exemplo, muitos pais servem os filhos que estão ganhando muito dinheiro na internet. Então o pai é o empresário ali, mas é o filho que está ganhando dinheiro. Sim. E como tu vai entender que o corretor de imóveis, por exemplo, vai entender que o decisor é o filho, não o pai. Olha, é outra pegada. É outro jogo. A gente tem uma parceira, eu vou aproveitar esse gancho. A gente tem uma parceira aqui no podcast, que é a Investe. Ela é uma plataforma de investimento onde faz a comunicação ali entre construtora e investidor. Direcionando mais para esse público. O que ganha com isso? Imagina o cara que chega lá, que não tem tempo, a Maria. Ela vai lá, olha, eu quero isso, eu quero esse estúdio de 25 metros. Ela já abre uma negociação com essa construtora, ela chega pro corretor de confiança dela e fala, ô Rodrigo, o João tá aqui, eu quero esse cara aqui. Então isso ganha muito tempo. E aí, como eles não gostam muito de ficar perdendo tempo com coisa burocrática, de ter conversa, não, me mostra, não, eu vou lá, isso vai facilitar um monte. E isso que tu disse, cara, é muito de acordo com o que a gente tá olhando. Se for olhar modelo e processo de compra, a gente já trocou ideia sobre isso. Cara, abre, quem tá assistindo, abre o Mercado Livre aí. O Mercado Livre, se quiser patrocinar a gente também, não tem problema nenhum. Se você quiser comprar um Raval, um GWM, eles montaram uma LP, uma landing page dentro do Mercado Livre. Tu vai lá e você compra o seu carro. A Amazon vem para comprar Hyundai. Então, a gente precisa ficar ligado. E aí, quando tu fala pros colegas, pros corretores, eles precisam se ligar nesse movimento que está acontecendo. Em nenhum momento eu acho, isso de novo, é o meu olhar sobre mercado, eu não acho que vai tirar um modelo de relacionamento, um modelo que já vem consolidado. Porque tem gente que gosta, tem gente que vai tocar, tem gente que vai ter isso. Então, mas ele precisa se reformular, ele precisa olhar para essa geração. É uma geração que é o que você falou, é uma geração que tá fazendo dinheiro fácil. Tá fazendo fácil não, mas um pouco mais rápido, né? Em termos...
Então, cara, isso é o hoje. Não é jamais o amanhã. Os caras têm que se ligar interessante nisso. porque a gente começou a conversa falando da Pois é. questão do Google, assim, né? E daí foi falado, né, que a inteligência artificial substitui o Google. E ninguém diria que qualquer coisa substituiria o Google, eu acho, poucos anos atrás. O Google é o Google, imagina, o Google. Então, a mesma coisa acontece com os modelos de família, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que a mudança vai ser agressiva. Sabia que a taxa de natalidade em 2050 vai ser menos 1? Então, assim, existem locais no Brasil que vai ser 4. Então, esse estudo de estatística, existem estatísticos que fazem estudos para as construtoras, para elas se adaptarem já a esse novo modelo. Por daqui próximos 30 anos, por exemplo. Então, as construtoras... Até porque a construtora não constrói pra hoje, ela constrói pra Exato. daqui no mínimo 5 anos. Depende disso aí. Tem construtoras que têm projetos para os próximos 15 anos. Só que, como que tu vai... Imagina tu, dono de uma construtora, tu vai projetar teus imóveis para daqui a 20 anos. Como é que você Tu vai tem acertar o que público, ter cálculo, tu tem que pelo menos, né, ter uma adaptação ali, mas tu tem que pelo menos projetar isso. Porque tem todo um estudo. Eles não constroem um Senna, por exemplo, da noite pro dia. Sim. Baseado simplesmente em achismo, achar assim. que é legal, Não, né? os caras pegam, tem todo um estudo, né? Sim. Cara, e Então é muito incrível isso. Só quero ver um negócio com o pessoal da produção aqui. Ô, galera, eles reservaram 1 hora de estúdio? Acho que Tá, eu pedi Porque mais. eu acho que a gente reservou 2. Eu havia falado com o Pedro. Tá, dá uma olhada. E vamos pôr na Então é isso. máquina. Tá bom, o papo tá mó legal. Pô. Mas vamos puxar então aqui a questão do direito empresarial também, né? Que vocês Ah, trabalham bastante. É muito difícil você ser um investidor imobiliário e não ser um empresário, né? É uma coisa que tá também amarrada na outra. E são muitas maneiras de se concretizar isso, né? Com relação ao empresarial, uma curiosidade que eu tenho é: quando que vale a pena você ter um formato como uma holding, algo assim? Porque eu vejo muitos amigos meus que, por exemplo, participam de uma holding, só que ela é da família. Essa confusão que eu não quando a gente entendo fala muito em bem. administração de bens, é uma questão tributária, né? Uhum. E hereditária, vamos dizer assim. Por quê? Porque tu já consegue organizar de forma... É que a gente vai muito além do direito. Uhum. Vai muito além. Porque eu penso que o empresário, ele se preocupa com os filhos, ele se preocupa com a família, com manter aquele patrimônio que ele construiu. Eu sei porque a gente advoga para muitos empresários da cidade e ele tem esse zelo, pode-se dizer, com os filhos, com a esposa, com o patrimônio, como que vai ficar. Então, ele, de certa maneira, ele já organiza isso tudo em vida. Uhum. Porque, para que os filhos não entrem em atrito, muitas vezes, quando ele vir a faltar, e que já esteja tudo resolvido. Então, isso é muito importante até na esfera do universo, assim, emocional. Com certeza. Por quê? Porque é o pai, né, que construiu. Sim. Os filhos... A gente vê muitos sucessores, filhos muito, muito bons, assim, que vão suceder os empreendimentos do pai, mas a gente até está organizando agora uma empresa que é mais uma questão tributária, e aí no segundo plano a gente vai organizar a parte hereditária, sucessória, vamos dizer assim. Por quê? Porque agora é mais uma questão tipo de tu diluir essas empresas, cada uma na sua atividade, para poder organizar a parte tributária, diminuir um pouco, né, essa questão de impostos, que hoje no Brasil Sim. o governo, ele, querendo ou não, ele é teu sócio, né? Sim. Ele é sócio só no bônus, No assim, bônus. porque no ônus não. Mas, cara, se tu perder em dinheiro, tu perdeu, assim. Se tu ganhar, eu participo junto. Entende? Então, enfim. Então, a gente tem essa visualização. Então, a empresa, ela começa a crescer, tipo, a gente já começa a ter esse viés tributário e tudo mais. Por quê? Porque tu não vai jogar dinheiro no ralo, né?
Então, e na questão de uma administradora, uma holding, vamos dizer assim, é mais para organizar a sucessão, né? Perfeito. Entre os filhos. Então, a gente tem exemplos aqui de empresas que a mãe fez a doação das cotas com cláusula de reversão, vamos dizer assim. Então, infelizmente, um dos filhos veio a faltar. Então, voltou todas as cotas para a mãe. Não ficou um dos filhos com todas as cotas. Então, foi e voltou. Então, tudo isso é organizado na hora da doação das cotas. Como que vai ser feito? Por exemplo, se o filho casar, como que é feito? Então, tem tudo isso que a gente organiza. É muito legal. Porque o empresário ele fica muito seguro, né? Para poder projetar os negócios dele. Com certeza. E aí, claro, tem acordo de sócio. Como que vai ser... como que o dinheiro vai ser distribuído de forma igualitária ou não? A distribuição de lucro vai ser desproporcional ou não? Então, tudo isso é alinhado no contrato social, no acordo de sócios, entre os sócios. Qual é a função de cada um? Então, isso é muito bom, porque ninguém senta hoje para organizar isso. E quando senta para organizar, é muito positivo. Por quê? Porque, querendo ou não, dá mais tranquilidade para o empresário. Sem dúvida. Como eu falei, eu trabalhava numa empresa de software, só que ela era uma empresa um pouco, o conglomerado dela tinha parte de gestão, tinha parte de assistência técnica, enfim. E aí a gente participava desse processo de sucessão olhando para o agro. Cara, era um caos na maioria. Imagina. Era um caos, porque tu tinha o avô que veio para o Mato Grosso do Sul, construiu um baita de um patrimônio, um bando de terra, e vem um filho já um pouco trabalhando, pegando, e aí vem os netos, e aí entra, mas daí, sei lá, o cara tem 3, 4, 5, 6 filhos, e aí as esposas, e aí vem os filhos, e aí fica aquele arranhado, e vira um caos em termos de percentual. Falar, não, mas eu sou mais velho, eu tenho que ganhar mais. Então, por isso que eu olho para vocês, assim, que tem essa base, que tem esse know-how, que não só acadêmico, não só técnico, mas que tenha um emocional envolvido, um profissional nesse gabarito, cara, se torna muito mais leve um processo desse. Nossa. É algo... Colocar nas costas do advogado, deixa que eles resolvam. Né? muito... Porque, às vezes, tu vai falar aí de um patrimônio, como tu mencionou, de terras, mais de 100 milhões de reais, para dividir entre 10, 15 pessoas... Aí é faroeste, né? É loucura. Tu deixa pra resolver na mesa, é faroeste. É loucura. Então... E era isso. Pô, vamos levar a galera pra conversar. Nossa. Gritaria. Comunicação não gritaria. violenta. Comunicação não violenta. Gente, vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Os revólveres vocês podem deixar nessa caixa, a gente vai tirar as facas. É isso, cara. Mas hoje já é mais comum do que a gente imagina, assim. Os empresários têm visto muito isso. E de novo, nós somos muito organizados na nossa região. É muita instrução, é muito instruído. Os empresários aqui são fora da curva. É diferente mesmo, né? Isso é de verdade. É muito legal viver tudo isso, sabe? Sim. Porque saem empresas daqui pro Brasil. A FG. Posso? Claro. Pode. A FGO é a Ela é oitava maior patrocinadora consultora do nosso... Vai ser, FG. É a oitava maior consultora do Brasil, gente. Nasceu em casa. como. Capital fechado, né? Então, assim, ó. Fechado ainda? SA? É SA, mas não tá na bolsa, né? Não. É SA é privada. Eu fui, por exemplo, como eu falei, eu fui ao Mato Grosso e, tipo, existem várias construtoras de balneário já indo pra expansão lá, Sem né? dúvida, hack e tal. Isso, a PZ, o pessoal da PZ também. Então, e curioso, porque lá é uma cidade, Sinop, por exemplo, que vai ter uma taxa de natalidade de 4 em 2050. Então, assim, é fora da curva também. Nós vamos ter que importar a gente de lá pra cá. Exato. Então, assim, o que acontece? Os filhos do agro lá, provavelmente vão comprar apartamentos na WTC lá, da RAC, aonde vai ter o escritório do agro. Total. Então, os caras provavelmente vão ter outra visão do que os avós, os pais não tiveram, o que é muito bom, Sim. né? Sim. Que é muito, muito bom mesmo. Então, se eles tiverem essa organização e puder utilizar a inteligência dos jovens, um híbrido ali,
É muito bom, isso é sensacional. Então, tu imagina que legal tu morar num empreendimento de uma construtora consolidada, aonde eles vão ter tudo ali, os caras vão ter academia, vão poder ter o escritório deles no mesmo empreendimento. Networking, inclusive. Sensacional. E poder gerir um negócio do agro por tecnologia, vai ser surreal isso. Ô, Rodrigo, João, vocês atendem, claro, quando você foi pro Mato Grosso, você foi de uma empresa daqui pra lá ou você atende Direito de lá? imobiliário. Tu faz a nível Brasil, hoje o escritório de vocês? Hoje o escritório ele consegue atender a nível Brasil. Legal. Né? Hoje nós somos em vários profissionais no escritório, que a gente atende todo o Brasil. Sim, a gente foi voltado para a área do direito imobiliário. Inclusive, é uma imobiliária também que é a nossa cliente que tem a extensão lá em Sinop, toda a região. Então, eles já estão com essa roupagem de lançamentos de empreendimento. Então, isso é um caminho sem volta também. Cara, vai ser... Sabe o que é curioso? Assim, os empreendimentos hoje, todos eles, sem exceção, eles têm... Não é só o empreendimento. Ele tem um nome de alguma coisa, ele tem uma um chancela, viés, né? ele tem um viés, por exemplo, PZ, sustentabilidade na veia. Total. Assim, a FG vai lançar agora o Senna. Pô, quem que não gostaria de comprar um empreendimento ali? Olha o que é aquilo. O peso desse nome. Olhando O WTC da Hack, por exemplo, em Sinop, sensacional. É animal. E isso é o caminho mesmo, não tem como. Não, por mais que o cara, sei lá, uma construtora média, pequena, eles vão ter que se inspirar ao menos. Tem um Se eles não empreendimento conseguirem. que vai ser lançado agora, e desculpa te interromper ali, que é o Marcos Araújo, por exemplo, ele tem a assinatura do Augusto Cury. Mentes saudáveis, lares felizes. Então, olha a pegada dos caras. É um posicionamento, né? É Total. um posicionamento mentes de marca. mentes saudáveis, lares felizes. Sim. Então, eles têm todo um preparo com as crianças. Na hora do lançamento do empreendimento, tem um livro lá que os caras entregam, Mentes Saudáveis, como que deve fazer quando tá... É muito legal, é uma É experiência, outra coisa. né? É uma experiência, Outra coisa. é muito marketing, mas eu acredito que ninguém quer viver na superficialidade, né? Então, quando o empreendimento traz consigo uma referência, uma história, ele já conecta com uma mentalidade, com um estilo de vida, e a pessoa quer estar em um ambiente onde ela sente que, eu me vejo aqui, nessa situação, nessa mentalidade, as pessoas que vão compartilhar a vida comigo são isso, Então ali ela já se sente abraçada. A bolha dela, né? A bolha dela. Outra, gente, vamos, sei lá, vou dar um outro... Pega um Yacht House, vai. Não sei, guardadas, tudo que teve, enfim, não é isso. Mas quando você vai pra lá, cara, você não tá comprando um apartamento. Meu irmão, você tá comprando um Yacht House, tá comprando... Porque o Neymar tem uma cobertura, você tem uma... Torres gêmeas de Balneário Camboriú. Os caras não vendem mais o apartamento. O apartamento vai ficar de novo, pra pequeno e médio construtora. Quem vai pra alto Tijolo, luxo, pra né? alto padrão, Não é os caras tijolo. não vão comprar apartamento. Eles vão comprar uma experiência, eles vão comprar um network que eles estão lá. Pô, o meu amigo que é médico, que é não sei quem comprou. O Rodrigo, que é um advogado, tá lá, ele comprou, tá ligado? Então, Até acho que é o esse Ale jogo. da Housey, ele fala, né, que não se fala mais em metro quadrado, se fala em tempo quadrado. Então as pessoas querem muito sentir que elas estão em ambientes que o tempo delas é sentido. valorizado, onde elas estão em um empreendimento onde elas não precisam desperdiçar tempo com nada, onde elas têm tudo, né? É muito... Esse case dele, da Housey, é muito legal. É interessante. Eu tava ouvindo um podcast deles que eles falam que, por exemplo, eles têm um espaço para os motoqueiros entrega de iFood. Eles têm um espaço dentro do empreendimento para eles não se molhar, para a pessoa não se molhar. Sim. Que entra, ou pegar um Uber, né? Tu tem ali o espaço que a pessoa entra. É um concierge, tu Exato. Cara, é muito louco. É pensar fora da curva, né? Hoje tu tem elevador só pra comida também, né? Sim. Só pra entrega. E esse pensamento acho que tem veio os dos últimos boxes, 10 anos, assim, É né? recente. É muito recente isso, Eu acho que até menos. 5, tá? 10 anos no máximo. 10 estourando, eu acho. Acho que é muito... E daí é muito louco, porque os empreendimentos, por mais que sejam de alto padrão, muitas vezes não tem essas pequenas comodidades que estão ascendendo agora, né? Por exemplo, muitos empreendimentos de alto padrão que tenham uma mesinha no elevador para você botar a comida que o porteiro pegou e jogou pro teu andar. Legal, já é uma baita vantagem, já melhora muito.
Mas não é um elevador só da comida, que só tem nesse último lançamento que você pode adquirir agora Por tantos milhões. Cara, mas Sempre tem alguma coisinha. E né? é muito. E aí, gente, vamos ser racional também. Isso não é um negócio absurdo pra onerar uma construtora. Falar, isso aqui vai ser muito mais. Não, na construção em si, isso, sei lá quantos por cento que deve significar, mas é muito pequeno para você ter uma comodidade desse tamanho que você vai agregar no seu valor final absurdo. Às vezes tu agrega mais valor em colocar, por exemplo, uma fachada com vegetação, uma fachada verde, tu agrega mais valor do que tu construir um edifício em balanço. Construir em L, que é o que lá em Dubai eles estão construindo agora um balanço que atravessa uma rua. Só que qual que é o benefício que tu traz ali? Tá, é uma baita visibilidade, tudo bem. Mas pro empreendimento, às vezes, o que tu agrega diretamente na vida da pessoa? A casa é a mesma. A estrutura interna é a mesma. A tua qualidade de vida é a mesma. Às vezes até mais complexa, porque mais cara. Sim, você precisa. E tu tem a mesma estrutura. Então tu tem que ver qual que é o ponto nexo, né? Entre tu. Isso é muito massa. Isso é muito massa mesmo. Assim, a gente fica viajando nisso aí, ó, fica filosofando sobre isso, porque eu acredito muito, de novo, que isso não é futuro, velho. Isso tem que ser o agora, pô. Não faz muito sentido você esperar pra daqui 10, cara, você esperar pra daqui 10 anos que você pensou já era. Eu tô preso num porcelanato 1,20 por 1,20. Cara, não é esse o jogo. Não é esse o jogo. Você tá olhando pra outra linha. Que é isso que tu trouxe há 40 minutos atrás. Que é o quão gostoso, a qualidade de vida é você estar ali dentro, pô. E aí, quando o cara da House traz essa questão de tempo, pô, vai um pouco além, pô. Além do seu tempo, a sua qualidade, o seu bem... Cara, é muito louco. Sim. A gente que o tempo é a moeda mais cara, né? No final total. é o que você vai ter. Total. Eu sempre digo que o preço de algo é o tempo que tu despende para aquilo, né? Com Tempo de certeza. vida. Com certeza. Tempo de vida. É. Então, por exemplo, por isso que eu sou entusiasta da tecnologia. Até tenho uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque isso facilita a vida da pessoa, do ser humano. Né? Pra gente poder aproveitar mais a vida. Total. Nós não temos Grosso duas modo é vidas. isso. É verdade. Só Nós tem. não temos. Então, assim, por que todos nós não somos merecedores de algo bom? Todo mundo é merecedor de algo bom. Sim. Se tá ali, é porque Deus deu aquilo ali pra te usufruir. Total. Então, porque, né? O empreendimento é caro, como a gente falou. Mas o caro que alguém vai comprar. É. Então, a gente não pode limitar, né? Aí eu falo na questão propriamente do direito. Tem coisas que a gente não pode perder tempo. Né? Então, tu certeza. traz a tecnologia para te auxiliar também, para te poder estar mais próximo do cliente. Então, a gente está buscando isso. Total. O direito ele está passando por uma transformação tremenda com essa parte da inteligência artificial. Então, por quê? Porque a gente está migrando para uma solução de que o advogado ele vai estar muito mais próximo do cliente e vai estar utilizando as ferramentas tecnológicas ao seu favor. Sim. Ô, Rodrigo, eu tenho uma... Acho que já os dois são super antenados nisso. Já deu pra perceber há 1 hora atrás, né? Tem conceito de tokenização. Acho que vocês já devem ter olhado isso. Sim. Eu tenho uma dúvida com relação a como que isso juridicamente me dá segurança, sabe? Claro, a gente vai olhar para blockchain, olha para criptomoeda, enfim. Mas como que eu, em termos jurídicos, existe já algo tramitando, falando sobre isso? Assim, sobre isso, a gente ainda aguarda um marco civil sobre isso, sobre esse assunto. Porque tem marco civil na internet, tem marco civil de uma série de assuntos. Só que a gente espera uma lei que regulamente, por quê? Tem regulamentações semelhantes que a gente pode pegar de base, de analogia, mas não é a regulamentação correta. Porque a gente fala em custódia, porque o principal gargalo ali é a custódia. Hoje tu tem a CVM para regulamentar a custódia dos fundos imobiliários, por exemplo, que aí vai ser um fundo gerido por uma outra empresa, então tu tem quem atacar, se der o problema. Hoje a blockchain ela é internacionalizada. Sim. Tu não é palpável. Figura de alguém pra Diferente da figura do FCI, do FI,
tu é palpável. Tu sabe onde encontrar os Uhum. imóveis da pessoa, tu sabe onde encontrar o local dela, a sede, enfim, os sócios. Agora, o blockchain tu vai encontrar como? Pois é. Então, se a Ethereum, se tu, por exemplo, se tu colocar como custodiante a Ethereum dos teus imóveis, dos tokens, né, Uhum. que tu gerar, e ela, de um dia pro outro, Não tô mais simplesmente a tua carteira sumiu. Tu vai recorrer a quem? Vai judicializar Pois é. contra quem? Então, é um pouco assim, tem muita gente já entrando, regulamentações esparsas, por exemplo, no Rio Grande do Sul já foi regulamentado via da Corregedoria Estadual. Então, nos registros de imóveis, tu consegue atribuir um token, um blockchain, Legal. uma base já de uma moeda ao imóvel, tu consegue atrelar isso, e aí isso dá muita segurança, se for regulamentado. Entendi. Agora, e se achar uma maneira viável também de assegurar aquilo. Porque, por exemplo, para a Ethereum poder participar dessa brincadeira, ela tem que ter uma empresa no Brasil. Sim, Que agora Legal. o nosso judiciário tá pegando com isso, A né? discussão é essa, né? Agora, será que a Blaze também vai ter que ter? Enfim, agora o olhar vai se voltar para isso. Porque por mais que seja uma decisão esparsa que a gente teve, já é uma briga no judiciário recorrente. Sim. Que nós temos, as empresas de comércio exterior tem que ter uma empresa que represente ela no Brasil obrigatoriamente. Por que empresas de outros ramos não precisam também? Com certeza. Então é uma questão de equidade, né? Sim. No mercado. E aí, só que aí, já levando para a questão da tokenização, se tu conseguir implementar, é muito, muito bom. Esses problemas que a gente tem hoje com o uso capião, a gente não teria mais. Por quê? Porque às vezes pesa no bolso para regularizar a transferência. E tu comprar e vender um imóvel vai ser uma conversa de bar. Sim. Vai ser uma reunião aqui. Pum. Passei para tua carteira aí, mas aí tu vai poder condicionar, assim como o Real Digital agora já promete possibilitar isso, tu condiciona aquela transferência do imóvel à transferência de um Pix no valor de R$1 milhão. Perfeito. Então, se tu consegue mecanizar E tudo rápido, isso. né? Então acabou Essa o contrato. é a grande questão, né? Muito interessante. Acabou o contrato. Tirou o jurídico. Porque todas as praticamente tiram o jurídico. Tu entregou o ouro, Calma, João. calma. Não, mas ainda não Vai. regulamentaram. Não. O Brasil dificulta pra eles. Entregou o ouro ali pra ele. Não, o custo do Brasil vai dar jeito não vai, nisso. não vai. Não, mas ali... A OAB. Tu tira muito o advogado disso. Porque o CIS do contrato, digamos assim, aquilo que tu depende de algum fator para fazer outra coisa, uma construtora, por exemplo, vai poder condicionar as fases da obra aos pagamentos. É a cláusula condicionante Automático. invisível. Automático. E aí na escritura, Então, como é que... Tu vai poder Tinha que ser bloquear algo- uma carteira, tipo, tu vai poder colocar um Bitcoin lá que vai ser para pagar aquele apartamento. É muito Só que a interessante. construtora só É vai muito receber se construir. Então tu pode, cara, é mil e uma É possibilidades. segurança tremenda, né? Já vi umas startups fazendo isso já. Olhando para o mercado, fazendo estudo Sim. de tokenização, vendo Fazendo- viabilidade para fazer esse movimento. Pô, sei lá, vou comprar essa quadra, custa 200 milhões. Cara, eu vou tokenizar, eu quebro isso aqui. Mas você vai ver, o cara vai ter 3% em cima de alguma A Urb, eu acho que é a Urb, ela que já criou isso. É muito maneiro. Tu consegue cara, meio que é criar um muito maneiro. consórcio, tem um outro termo, agora me fugiu. Mas tu cria, bem dizer, um consórcio de pessoas físicas para investir naquilo ali. Imagina. Então tu pode investir em bebida, tu pode investir em ouro, tu pode investir em qualquer E coisa barato, através. né, cara? Se Barato, associa, né? Barato. Se associa o Exatamente. grupo. Eu acho que Grupo de investidores. hoje existe uma tendência de retirar um intermediário da negociação. Sim. Por exemplo, tu fazer a tua própria contabilidade, tu fazer o teu próprio jurídico. Então, Sim. existe isso. A gente vê nos aplicativos, né? Uhum. Por exemplo, o Zé Delivery. Ele não tem mais um mercado, ele pega lá e entrega pro Distribuidora Sim, direto pro exato. cliente final. E isso Cara, isso a gente pode voltar. esse é um mundo. É o que a gente tá falando. É o que a gente falou um pouquinho atrás. Se não olharem para esse novo modelo, você vai ficar para fora. Vai ficar de fora Não e tu tem vai como. culpar um modelo novo. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, o pessoal tem que olhar para isso. Não só os investidores. Claro que eles vão buscar isso cada vez mais, porque é a nossa geração e, enfim, aí tudo que a gente falou. Mas os profissionais também começam a olhar para isso. Ou melhor, se não estão começando, você já sim.
Mas se eles não começarem a olhar pra esse modelo, vai estar fadado. Vai tá fadado. Hoje as coisas têm que ser fadado. rápido, prático e barato. Assim. Total. Rápido, prático e barato. Tem que ser. O início Tem da que nossa ser. conversa antes do nosso podcast foi mais ou menos isso. Cara, pra mim, eu vou trazer aqui. Cara, um lava-jato, como que eu tenho que ficar esperando um dia pro cara lavar meu carro? Não faz sentido nenhum, pô. Que é o tempo, aí a gente vai olhar pra tempo por metro quadrado, essas paradas. Cara, eu preciso ir lá e eu preciso fazer isso. Eu não quero fazer com outro canto. Eu tô passando na rua, putz, eu tenho uma reunião, eu vou viajar à noite, eu quero ir lá e eu vou lá lavar o carro em 15 minutos, tá Tem que pronto meu agregar carro. Embora, pô. comodidade, tem que ser cômodo, tudo tem que ser Não faz muito sentido. cômodo. Então a gente precisa, de novo, E olhar. às vezes é uma solução simples, né, Yuri? É muito Porque, por barbada, exemplo, tu é muito falou barbada. que tu viu o preço ali das Aham. máquinas de lavar automática, 400 mil reais. É. Cara, se tu colocar uma VAP e uma moedinha Também resolve. dentro de um posto, É. tipo, os caras não vão roubar a VAP, então isso Também tá ok. Agora tu chega ali, passa um cartão, não é mais moedinha, né? Ninguém usa moedinha. A É, moedinha A só ficha. é Bitcoin. Eu já nem Ficha. sei se você é da geração mais nova agora, João. Agora eu fiquei um pouco É. pensativo. Eu achei que ele ia falar ficha. A ficha do do orelhão. do orelhão. Já usei umas 2 ou 3 vezes. Depois Usou? fui pro cartão. Ah, então tu tem mais. Não, cartão. pera, então a gente vai ter que rever essa geração aí. mas tem que O João desburocratizar tá no também. Fórmula Né? O João tá no Fórmula 1. Tá tomando o quê, João? A tendência é desburocratizar pra É. todo Total. mundo, né? E é o que as pessoas querem É. também, né? Porém, quando a gente fala de tokenização, eu acredito que a gente tem duas barreiras. Primeiro, o direito internacional, que vira aquela loucura, que tem que Bagunça. ter um acordo, que é um rolo. E também o controle da tecnologia, né? Que é muito difícil. Sim. Porque hoje em dia não se tem É, tantas é- proteções. É que a gente barreiras. importa muito. A Maria já morou fora do país, sabe como Aham. funciona. A gente importa muitas coisas. O direito é importado. O contrato intermitente do 0 hora da Inglaterra. Então, tudo vem... O que acontece Sim. lá fora, né? Tivemos um grupo de empresários agora, um cliente, inclusive, foi junto na Dinamarca. Eles foram para a Dinamarca para estruturar questão de imóveis de sustentabilidade. Lá eles estão 1000 anos na frente já. Então, então é só olhar um pouco fora da caixa, buscar o que tem lá fora e trazer para cá. Às vezes é só copiar e colar, né? Na questão, né, na questão do direito de privacidade ali de dados, a gente tem toda a importação europeia. Né? A gente teve um movimento bem grande aí com relação a isso recente. Então a gente só trouxe de lá para cá. Perfeito. LGPD, né? Sim, Questão da Lei LGPD. Geral de Proteção de Dados ali. É recente, né? É recente, só que já existia há anos. Então a gente só adaptou ao Brasil e estão tocando ficha. Não, legal. Né? Então, Eu acredito que tem muito assunto se a gente for ficar falando. por exemplo, né, na parte imobiliária, né? A gente tem toda a cadeia que envolve a imobiliária. Sim. Né? A gente teve uma decisão recente agora do Supremo Tribunal Federal, que uma juíza da região reconheceu o vínculo de emprego de uma pessoa. A gente conseguiu, diante de uma reclamação, cassar a decisão dessa juíza. Aham. Uma reclamação constitucional, uma decisão monocrática. Ou seja, Gilmar Mendes deu uma decisão favorável. O que eu quero dizer que o direito ele evolui, mas ele é muito necessário ainda nos dias Sem de hoje, dúvida. no dia a dia das operações. Então, a inteligência artificial não é nada sem o comando que a gente dá para ela. Com Se nós não certeza. dermos o comando certo, ela vai Vai fazer. se perder. Sim. Então, a IA, né? Muito Eu preciso fazer a leitura num diário oficial. Eu vou desenvolver uma IA, um exemplo. A gente vai precisar treinar essa IA para ela fazer a leitura certa do negócio. rodar. O que eu vejo... Vamos lá. O que eu vejo é que é muito mais... O que eu vejo não, né? É meio óbvio. Ela é muito mais rápida, né? Você vai treinar, Sim, beleza? Quando você fala em entendeu? treinar, talvez a gente remete a treinamento, putz, cansativo. Não, Não, cara. 10 segundos. Treina no dia a dia, né? É barbado. Vai- A cada vai se pouco que tu desenvolver. coloca lá, ela já entende o seu jeito. É muito louco, muito legal isso. Pessoal, Não, mas eu acredito que por hoje vamos Nossa, encerrar esse muito papo bom, cara. riquíssimo. Muito bom. Muito obrigada por vocês terem topado aqui participar do programa. Foi muito legal essa Muito troca de bom. ideias. Espero que o público também tenha gostado. Contem pra gente aí também o que vocês Que vocês acharam, o querem, que se vocês quiser dar. pensam, se conheciam todas as tecnologias que estão vindo com tudo agora. E o que o futuro reserva. Pois Acho é. que é uma
pergunta importante. E se vocês quiserem episódio com tema diferente, pode mandar aí pra nós também. Uma outra coisa, onde que que esse pessoal acha vocês, né? Nas redes sociais. Como que... Tem... Qual que é o arroba agora, É, né? Instagram. Eles Vinícius, botam. Vinícius Fidência, ali, a Fidência Menezes Advocacia. Bem, Massa. estamos sediados aqui em Balneário, mas a gente atende o Brasil inteiro. É muito Show de legal, bola. decisões no STF, no STJ. Isso, bem, são- bem legal. Eles João? brigam mesmo. A gente brinca. Como que a galera te acha? No Já Garcia. Mas ali, através do Fidência Menezes, Tá lá. tem tudo ali. Show de bola. Garcia. Legal, É isso. muito Vocês obrigada. curtiram, já sabe, né? Eu não vou ficar falando pra repetir. Precisa ficar repetindo pra eles? Gente, pessoal, às vezes não se Curta, liga. compartilha, ajuda a gente. Isso faz um baita alvoroço nas inscreve. redes. Se inscreve, é ativa o sininho. Isso aí, ó, tá vendo? É Isso isso. aí. E vamos ver se até o final desse episódio, mais 20 segundos, a Maria consegue vender alguma coisa pro João. Tá? Tamo na luta, gente. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigada por Obrigado. assistir. Tchau, tchau.